Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já vamos falar da economia brasileira, que cresceu 1,8% em novembro, de acordo com um monitor da FGV. Então é um indicador da FGV que tenta prever o PIB, e nesse indicador o PIB reverteu a trajetória de queda e de estagnação que era observada desde abril. Porém, nos 3 meses encerrados em novembro, ainda houve uma queda de 0,3% quando comparado com os 3 meses até agosto. Pelo lado da demanda, o destaque da expansão vai para os investimentos, em especial na construção. O consumo das famílias, componente com maior participação na demanda, também cresceu, destacando-se os serviços graças à ampliação da vacinação. E pelo lado da oferta, houve alta nos serviços e na indústria, enquanto a agropecuária apresentou uma forte queda. Essa notícia aqui, na verdade, ela saiu há mais de uma semana atrás, eu não tinha visto ela antes, mas é interessante, o Ministério da Economia lança projeto piloto para a criação de fundos imobiliários da União. A pasta está na fase de sondagem de mercado para a estruturação de fundos. Essa etapa vai até 28 de janeiro. O Ministério da Economia selecionou 237 ativos para serem incorporados aos primeiros fundos imobiliários da União. A expectativa é de que os editais piloto do projeto Incorpora Brasil sejam publicados em março desse ano. De acordo com o Ministério, a intenção é criar fundos com vocação similar, como fundos de desenvolvimento e fundos de logística, por exemplo. Grandes áreas poderão ser incorporadas para a criação de novos bairros ou para a criação de armazéns logísticos. O aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, de 60 hectares, e a Beira Mar Sul, em Florianópolis, de 130 hectares, estão entre os ativos selecionados. Estamos criando uma solução de atacado. Ao invés de vendermos imóvel a imóvel, podemos monetizar por meio de grandes lotes, o que nos garante escala de venda compatível com a oferta que nós temos. Então tá aí um movimento inovador. Agora vamos falar de varejo. A Shopee cresce sua fatia em e-commerce para 2 dígitos e vira uma ameaça para as varejistas. Na verdade, já era uma ameaça para as varejistas, né? A rápida expansão da Shopee, o braço de comércio eletrônico da Si Limitada, emergiu como a mais recente ameaça às varejistas brasileiras, colocando em risco qualquer recuperação de suas ações. É um pouco de exagero aqui, né? Mas tudo bem. As operações locais da Shopee na América Latina têm ganhado tração e a empresa foi citada como um dos 3 principais destinos de compra online por 37% dos consumidores no ano passado, uma alta expressiva em relação aos 6% em 2020. É interessante a gente saber que a Shopee está ganhando espaço, de fato ela oferece produtos muito baratos, mas tem certas coisas que não dá para você comprar na Shopee. Então tem uma parte do varejo, principalmente eletrodomésticos, coisas maiores, mais caras assim, que eu acho difícil a Shopee dominar. Porém, é sim uma força tirando as vendas das nossas varejistas. Agora, num cenário de tensão internacional, a Casa Branca lá dos Estados Unidos diz que a Rússia pode lançar invasão à Ucrânia a qualquer momento. O principal diplomata da equipe do presidente Joe Biden visitará a capital Kiev nessa semana, após negociações com a Rússia na semana passada terminarem em impasse. O governo Biden está avaliando novas opções, incluindo fornecer mais armas à Ucrânia para resistir à ocupação russa, ou ao menos para tentar aumentar os custos para o presidente russo dessa invasão. Além de considerar como ajudar os militares e o governo ucraniano a evitar uma invasão, os Estados Unidos estão avaliando opções para reforçar a capacidade das forças ucranianas de resistir a uma possível ocupação russa. Isso inclui potencialmente fornecer ao exército ucraniano munição adicional, morteiros, mísseis antitanque, Javelin e sistemas de mísseis antiaéreos. Todo esse material bélico provavelmente viria de aliados da OTAN. E basicamente o contexto é: a Rússia não quer nem que a Ucrânia entre para a OTAN, o que eu acho mais improvável, mas nem que a Ucrânia tenha laços mais estreitos com o Ocidente, né? Então tá surgindo mais essa tensão, também tá tendo a demonstração de força por parte do Kim Jong-un da Coreia do Norte. Então são algumas tensões que não são riscos imediatos, mas são temas a mantermos a atenção. Outro risco não imediato, mas ao qual devemos manter atenção, é o Covid-19. A Alemanha já ultrapassa 100 mil casos diários pela primeira vez. Ela registrou 112.323 novos casos de Covid na última quarta-feira, um novo recorde para um único dia. Enquanto a Alemanha vê recorde de casos, o Japão já amplia restrições contra a Covid-19 e Omicron causa recorde de infecções também no Japão. Já em vigor em 3 regiões, as medidas que devem durar da próxima sexta-feira até o dia 13 de fevereiro foram oficializadas pelo primeiro-ministro Fumio Kishida, após a aprovação de um painel de especialistas no início do dia. As medidas quase emergenciais, como são chamadas, permitem que governadores limitem a mobilidade e as atividades de empresas, encurtando horários de operações de bares e restaurantes e barrando as vendas de álcool.
Então já estamos vendo países voltarem a trazer restrições. E se a gente olhar aqui para o Brasil, vamos desconsiderar essa divergência aqui nos dados, né? E a gente está praticamente em máximas na média móvel, maior do que o pico aqui em maio. Se a gente olhar para os dados do mundo como um todo, é mais assustadora ainda a situação. A gente está tendo picos de casos. Claro que agora a gente já está vacinado, a Omicron ela é mais leve, mas assim como o Japão está implementando restrições, outros países podem segui-lo. Agora vamos fazer um giro corporativo rápido. Primeira coisa, sobre o Bradesco, ele comunicou na noite de ontem, dia 18, a emissão do seu primeiro Sustainable Bond, que vai ser atrelado a critérios socioambientais, num valor de 500 milhões de dólares. Será uma captação internacional sustentável de dívida sênior com prazo de 60 meses e um juros de 4,37% ao ano. Lembrando que a dívida será em dólar. Também trago aqui informação sobre a Sinqia, que compra 52% da Lote 45 Participações Sociedade Anônima. Como contrapartida pela aquisição, a Sinqia Tecnologia pagou uma parcela à vista de 79,5 milhões de reais e futuramente pagará uma parcela adicional condicionada à receita líquida do exercício 2022. A Lote 45 é especialista em softwares para gestão de risco usados por mais de 100 clientes na indústria de fundos de investimento, principalmente family offices e gestores de recursos. Sua equipe é formada por aproximadamente 30 colaboradores com amplo conhecimento no negócio. Tem também aqui informação das lojas americanas cujas ações Lame deixarão de ser negociadas na B3 a partir de 24 de janeiro de 2021. Então quem quiser investir em Americanas a partir de então terá que comprar Amer 3. Temos notícia também da Eternit, que vai investir 24 milhões de reais na ampliação de sua fábrica em Manaus e pretende finalizar o projeto até o final de 2023. Agora vamos falar do resultado da Procter & Gamble, a P&G, que supera as estimativas, já que o aumento dos seus preços conseguiram compensar o aumento dos seus custos. Ela teve um lucro por ação de $1,66 versus o 1,65 esperados. A sua receita foi de 20,95 bilhões de dólares, o esperado era de 20,34. Ela teve um lucro líquido de 4,22 bilhões de dólares. No ano anterior, no mesmo trimestre, ela tinha tido um lucro de 3,85 bilhões. As vendas líquidas cresceram 6%, chegando a 20,95 bilhões. A divisão da companhia de tratamento de pelos, que inclui as marcas Venus e Gillette, viu um crescimento orgânico das suas vendas crescer 5%. O segmento de beleza teve a menor mudança orgânica nas vendas nesse trimestre, crescendo apenas 2%. Para o ano fiscal 2022, a P&G agora prevê um crescimento de 3 a 4% nas suas vendas. A sua previsão anterior era de 2 a 4%. Ela também pretende aumentar os seus planos de recompra de ações para o ano de uma faixa de 7 a 9 bilhões de dólares para uma faixa de 9 a 10 bilhões. Agora vamos falar da Hashdex, a gestora do Hash 11, que vai lançar um outro ETF de criptomoedas, esse focado em DeFi, nas finanças descentralizadas, e será o sexto fundo de criptomoedas no Brasil. O novo ETF da gestora será negociado sobre o ticker DeFi 11 e rastreará o preço do DeFi Modified Composite Index da CF Benchmark. Esse irá rastrear 12 tokens ligados ao mercado de finanças descentralizadas, sendo que Ethereum, Uniswap, AMP e Curve irão compor mais da metade do valor dessa lista. Os demais tokens presentes na lista são dos seguintes projetos: a Aave, que é um projeto de empréstimo, a Maker, Polygon. Polygon não é bem de finança descentralizada, ela é uma Layer 2, né? Ela é um projeto para escalar as transações na Ethereum. Chainlink também não é exatamente de finança descentralizada, ela provém dados, ela é um Oracle, então ela traz dados de fora da blockchain e coloca na blockchain para poder ser usado por protocolos DeFi. O Graphic também é um oráculo. Compound, Synthetics e Yearn Finance. Aqui eles botaram Yin, mas é Yearn Finance, com um R aqui no final. E para finalizar as notícias, vamos falar da Neogrid, que anuncia plano de recompra de até 8,5 milhões de ações. O objetivo do programa de recompra é maximizar a geração de valor ao acionista por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital da Neogrid. As aquisições serão suportadas pelo montante global das reservas de lucro ou de capital e do resultado do exercício em curso. As ações serão recompradas a preço de mercado no pregão regular da B3. O programa terá vigência de 18 meses, contados a partir do dia 18 de janeiro. E vamos aos destaques do Ibovespa. Em primeiro lugar, entre as altas, vem a Localweb subindo 12,65%. Apesar de um dia forte para a Localweb, ainda não apaga as perdas que ela vem tendo recentemente. Logo depois a gente tem a Americanas S.A. subindo 9,9%, Lojas Americanas 9,41%, Banco Inter 8,7%, Cyrela 7,59% e a Magalu 7,13%. Dentre as baixas, o primeiro lugar fica com a Embraer, caindo 2,79%, seguida de Cogna, que cai 2,22%, Suzano 1,59%, Azul 1,33% e Dux 1,32% e a Minerva 1,3%. Olhando para o mapa da S&P 500, a gente vê majoritariamente um dia vermelho
vermelho, porém tem algumas luzes verdes espalhadas por aí, especialmente em setores defensivos. A Procter & Gamble, com o seu resultado, surpreendeu, tá muito positiva. Os setores defensivos, né, de consumo não cíclico estão indo muito bem, as utilities estão indo muito bem, e o Bank of America e o Morgan Stanley, ambos cujos resultados também surpreenderam positivamente, estão performando bem, enquanto os outros bancos que não tiveram resultados tão favoráveis estão indo mal. Olhando para o fechamento do Ibovespa, a gente subiu 1,26%, uma subida forte, principalmente considerando que a gente conseguiu finalmente superar essa linha de Fibonacci aqui pelos 107 mil pontos. Mas ainda falta a gente superar esse nível aqui dos 109 mil que a gente fez ali 14 de dezembro. E a gente tem que superar bem, tá? Não basta ser uma sombra, eu quero que a vela feche lá em cima pra gente poder ter mais confiança no Ibovespa indo mais pra frente. De todo jeito, um dia positivo, e eu diria que pros próximos dias a gente deva ter uma correçãozinha, talvez um reteste dessa Fibonacci, até porque a gente tá na banda superior de Bollinger, então não imagino uma sequência de dias tão verdes quanto hoje, mas nunca se sabe, vamos ficar de olho. Quem performou muito bem hoje foi o real contra o dólar caiu 2,32% aos R$ 5,43. Ontem eu tinha falado que a gente devia vir pelo menos buscar aqui até os 5,46, a gente veio ainda mais abaixo que isso, com uma candle muito negativa pro dólar, muito positiva pro real, e como eu tinha dito ontem também, se a gente passar dos 5,46 a gente pode vir testar aqui a média móvel de 200 dias, é bem possível, e aí a partir daí a gente reavalia se a gente ainda acha que tá tendência de baixa ou de subida. Os fundos imobiliários têm mais um dia positivo, subindo 0,18%. O S&P 500 já era de se esperar, né? Uma boa queda hoje de 0,97%, bastante fraqueza para o S&P 500. Os juros pagos pelos títulos do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos também caíram hoje 1,33%, mas depois de 3 dias de fortes altas nos juros pagos, esse daqui é um movimento natural, isso não configura uma tendência de baixa, então a gente segue olhando para ver o que vai acontecer. Hoje, quem performou muito bem foi o ouro em dólares, em reais ele acabou ficando negativo porque o dólar caiu bastante, né? Mas em dólares ele performou muito bem, tá se aproximando dessa linha de tendência aqui, e como eu falei ontem, eu acho que é um bom momento de se comprar ouro, né? A gente tem aqui esse Cup and Handle sendo formado já desde 2011 e agora fazendo a Handle, e eu imagino que a tendência seja de quebra para cima, só que quando eu falei isso eu esperava que pudesse demorar mais alguns meses aí até isso se consolidar. A gente tá testando aqui essa tendência, pode ser que a gente ainda caia, venha retestar essa daqui de baixo antes de seguir para as altas, se é que de fato vamos subir, né? Olhando pro Bitcoin, ele segue tendo suporte aqui perto dos 41 mil, 42 mil, hoje ele tá caindo 1,38% aos 41.790 dólares, ele segue mostrando fraqueza, mas até então a gente tá tendo esse suporte, vamos ver se ele volta a subir, ou se ele vai dar mais um susto na gente, mais um dia de liquidações grandes com uma queda de 8, 9, 10% assim, vamos ficar de olho. E bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui, se você gostou do conteúdo não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!